Fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. A canção de São Francisco, a oração de São Francisco, parece até que eu estou num diálogo com uma religiosa, com uma freira, com alguém da religião católica. Não, mas é com alguém de formação, sim, cristã, mas é a presidente da Fundação Centro de Desenvolvimento Humano, a psicopedagoga Ruth Cavalcante, a militante de esquerda, a líder da JEC, da Juventude Estudantil Católica nos anos 60, que me trouxe, entre vários objetos para pautar o encontro, um São Francisco. Mas com um detalhe curiosíssimo, é que o São Francisco não é assim que ela trouxe. O São Francisco dela é assim. E eu vou pedir que ela fale exatamente sobre isso. É um São Francisco deitado. Ruth, que significado é este? Tem isto, este objeto assim, este santo São Francisco deitado. Eu acho que você nem imagina por que eu trouxe esse São Francisco. Ele está dormindo, ele não está, vejam. Ele não está dormindo. Ele está assim. Ele tá, ele está assim. Ele está descansando, ele está tirando uma... Não, soneca não, ele está fazendo a cesta. Ele está com preguiça. Por que será? Não sei. Hein? Não, mas você sabe por quê? É porque São Francisco é meu padrinho. De batismo. Você acredita? É mesmo? Você sabe que as famílias católicas, antigamente, elas tomavam os santos, Nossa Senhora, para ser padrinhos e madrinhas dos filhos, né? Uhum. Como meu pai se chamava Francisco, então os dois, o papai e a mamãe, decidiram que São Francisco ia ser o meu padrinho. Quando eu era pequena, todo mundo recebia presente dos padrinhos e eu não recebia, né? Porque São Francisco. Então, ainda mais que ele fez a opção preferencial pelos pobres. E voto de pobreza. Então a mamãe dizia, minha filha, você vai reconhecer. Uma hora você vai reconhecer o significado de você ter esse padrinho. E eu hoje me sinto uma pessoa privilegiada de ser acompanhada do ponto de vista de proteção, de guardião, por esse ser que foi um ser da época e ainda é hoje, como uma representação da fraternidade, da humildade, da ecologia. Sim, sim. Da ecologia. Ele é um santo ecológico. Olha aqui, ele está deitado e por sobre ele estão dois pássaros. Ele considerava todos os seres vivos como seres que eram seus educadores. Tem uma passagem que eu acho muito linda de São Francisco, que ele ia caminhando com os irmãos dele e chegou e parou. Como diz o cearense, empancou ali naquele lugar. Ficou parado, contemplativo. E os outros irmãos disseram, e agora? Não, vamos deixar ver o que acontece. E passou 1 hora, 2 horas. Disse, não, nós precisamos ir. Aí tocaram assim no ombro dele e disse assim, irmão, nós precisamos ir. Seguir. Ele disse, não, eu estou ouvindo as últimas lições dessa pedra. A lição do silêncio. Então, até com uma pedra, ele aprendia. Porque ele se considerava irmão da pedra. E a pedra tinha algo para ensiná-lo que era o silêncio. Então, essa percepção ampliada que ele tinha, eu considero que é uma visão biocêntrica. Tudo tinha vida para ele. E tudo era irmão dele. Sim, o homem é apenas nesse conjunto, não? Então, teve um tempo que, por exemplo, eu praticava pouco a religião católica, né? Praticava pouco, acho que eu não tinha nem tempo. Perseguida, passei 4 anos na clandestinidade em São Paulo. Você foi exilada, inclusive, você exilou. E passei 4 anos na clandestinidade em São Paulo. Você sabe onde era que eu ia descansar? Um lugar menos perigoso? Nas igrejas, em São Paulo. Entrava nas igrejas, me dava aquela tranquilidade, eu ficava ali. Era um tipo de oração que eu fazia em meio às minhas tarefas revolucionárias, digamos assim. E quando eu tive que escolher um nome para a clandestinidade, adivinha aí quem foi o nome que eu escolhi ligado a São Francisco? Clara. Clara, meu nome era Clara. Clara, a santa ligada a ele. Era, né? Meu nome era Clara. Clara. Porque eu vejo São Francisco... A apaixonada de São Francisco? Apaixonada de São Francisco, né? Tem uma história lindíssima. É de amor? De amor. De amor platônico. De amor. Então, São Francisco é um arquétipo
Ele pode você nem ser católico, mas você não pode deixar de rezar essa oração. Essa oração é um hino. Essa que eu abri o programa, abri o bloco, né? Então não precisa... Onde houver ódio, que eu leve o perdão. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Eu leve a fé. Não é? Então, pois é, fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado. Então, essa oração, o Leonardo Boff tem um livro inteiro só sobre essa oração. Que é uma oração que fala da fraternidade. Ruth, se você tivesse que comparar essas duas Ruths, ideologicamente, assim, como missão, como humana, as duas Ruths, a Ruth militante, que precisou ficar clandestina, perseguida pela ditadura, precisou fugir da ditadura para não ser massacrada, e a de hoje, com essa visão ecológica, ligada a São Francisco, enfim. Eu acho que é a mesma. Eu acho que a identidade da pessoa é única. Porque às vezes a cultura faz algumas adaptações, mas a minha identidade é única. O que é que aquela queria, o que é que esta quer? O que aquela queria... Você comparar essas duas, essas duas assim, frente a frente. Frente a frente, porque aquela queria, que as duas queriam era a mesma coisa. Era viver plenamente, era viver com interesse, era viver a plenitude do ser, que não precisa de nada, não precisa de nada. A flor precisa de alguma coisa? Não precisa. O ser humano também não precisa de nada, basta que ele seja inteiro. Então, aquilo que eu fazia antes por um caminho, eu depois escolhi outros caminhos também, que é o mesmo objetivo. Era o caminho da luta armada? Não, da luta armada não, porque eu vinha da AP, da Você vinha da AP, da Ação Popular. Da Ação Popular. Da que Ação tinha Popular um viés, e da JEC, né? E que tinha um viés cristão. Cristão, pois é. Mas tinha a JEC. era marxista-leninista, não é? Embora não fosse da luta armada. Pois mas há uma certa contradição, porque o marxismo... Aliás, acho que a geração de vocês juntou marxismo e cristianismo. E cristianismo, né? Era chamado socialismo cristão. O socialismo cristão. Não é? Porque havia até então uma separação muito clara. Era, a igreja considerada, a religião considerada como o ópio do povo, como os comunistas como materialistas, não é? Porque acho que vocês fizeram essa ponte. Porque a JUC, que era a Juventude Universitária, mais amadurecida do que a JEC, né? A JUC chegou a um ponto que não dava mais. Ela teve que, inclusive a Ação Popular veio das pessoas da JUC. O Betinho veio da JUC, não é? O Frei Beto veio da JUC. Então, o próprio Frei Tito esteve na JUC, lá na USP. Também, não é? Então eu fui presa com ele em Ibiúna. O Tito foi um dos que organizou o Congresso de Ibiúna. Então, em 68, 12 de outubro de 68. Exatamente, nós fomos quase 1000 estudantes presos. E a ideia era essa. Eu queria fazer isso e quero fazer isso ainda para a humanidade. Que a gente possa ser feliz. Dentro da simplicidade que este arquétipo ensina para a gente. O nosso Francisco, o Chico. Veja, você disse pessoas que nem são católicas, mas que têm o São Francisco como... Um arquétipo, que é uma referência. É uma referência. Estou me lembrando aqui do Ayrton Montes, sim, que dizia que era assim, que andava como São Francisco. Pois é. No cordão, né? Que admirava São Francisco, embora não fosse. Dizia que não era nem que era até ateu era. Exatamente. Ruth Cavalcante, a nossa dialogadora de hoje, essa que vem de uma geração, e ela é líder, uma das líderes dessa geração, que nos ensinou a juntar exatamente cristianismo e socialismo na JEC, na JUC, na Juventude Estudantil Católica, na Juventude Universitária Católica, e em tantos movimentos, ela que foi tão perseguida na ditadura e se transformou pelo exílio na Alemanha, na psicopedagoga que ela é hoje, com especialização em educação biocêntrica e em psicologia transpessoal. Tem algum livro aqui sobre a psicologia transpessoal? Tem não. Mas isso aqui é uma outra dimensão da psicologia? É chamada a quarta força da psicologia, né? Então, é um viés da psicologia em que se leva em consideração essa dimensão também do espiritual, essa dimensão do que não é só os meus
traumas, ou as minhas dificuldades, ou as minhas facilidades, ou o E meu nem a corpo. psicologia analítica do Jung. Não. Então, ela bebe muito do Jung também, a psicologia transpessoal. Mas não é exatamente uma psicanálise. Mas ela vai fazer o quê? Vai fazer regressões? Faz regressões também, faz a vida passada, passadas. faz. Ela vê uma outra dimensão. Ela trabalha muito com a ampliação da consciência. Por exemplo, isso veio do Jung, a intuição. A intuição hoje, ela nem as mulheres não têm mais. Que isso? Atenção, atenção! Nem as mulheres mais têm intuição? Por quê? Porque não tem Ruth. tempo, não tem tempo. Para você desenvolver a intuição, você precisa estar em estado de contemplação também, para captar o mundo, para saber o que as coisas vão acontecer, porque essa história de tempo é uma invenção humana, né? O presente, o passado e o futuro é uma coisa só. Nós tivemos essa divisão cartesiana linear para entender, mas não é nada de anormal eu saber o que vai acontecer daqui a pouco, porque eu estou vivendo já no futuro. O futuro é agora, acabei de falar, já é futuro. Né? Então, Você acabou de chegar no futuro acabei acabou de chegar no passado. Exatamente. Então essa junção de passado, presente e futuro, ela é uma coisa só. Então nesse sentido... É preciso ter tempo. Ter tempo. E é preciso também uma educação para isso. Para isso. Não é? Porque também a mulher, até a mulher que foi incluída aí no mercado de trabalho, etc., na industrialização, ela também, a ela foi dada uma educação muito pragmática, muito E aí, coisificante. Nós né? precisamos voltar ao que os antigos faziam. Não aquela meditação, assim, que a gente não sabe nem o que é porque veio do Oriente. Não, é um estado de contemplação que é preciso estar. Deixa eu ver se tem aqui esse estado, nesse outro objeto que ela me mostrou. São Francisco de novo. E aqui acho que tem sim um pouquinho do que ela está dizendo. Vejam aqui, ele contemplando aqui a natureza, os pássaros. Sim. Ele sozinho aqui contemplando também. Ele com um pássaro na mão olhando. Ele rezando ao sol. Ele com os bichos, com os pássaros, com os carneiros, com os cavalos. Ele andando de motocicleta, não, de bicicleta. Que nem existia na época dele. É, que nem existia na época dele, bicicleta. E ele aqui sentado, sozinho, olhando, pensando. Tem um pouco, né? Tem, sem dúvida. Precisamos aprender com ele, exatamente. A ideia de que, pela prática, nós perdemos esse poder extraordinário de saber. Da intuição, Ruth, é grave isso que você está me dizendo. Que a gente chama de ampliação da consciência, de uma percepção mais ampla de tudo. Eu perceber o mundo de diversas formas. Porque toda a nossa doença hoje da civilização é uma doença de percepção. Como é que eu estou percebendo o mundo? Então, quando a gente muda a nossa percepção do mundo, modifica completamente quais são os seus desejos, suas necessidades, o que é que nós queremos para ser felizes. É tão pouco que se precisa para ser feliz, né? É pouquíssimo. Mudar o olhar sobre as coisas, sobre os fatos, sobre si mesmo, sobre o outro. Sobre o outro. Nós trabalhamos exatamente isso. São os níveis de vinculação. Como é que eu me vinculo comigo mesmo? Quem sou eu? Por que eu estou aqui? Que significado tem eu estar aqui com você hoje? Quem é você, o outro que está diante de mim? Qualquer outro. Mesmo o outro que eu encontro uma única vez na vida. Até o outro que eu escolho para viver juntos. Não é? E a vinculação com o todo. Que é a vinculação com a sociedade. É a vinculação com o sagrado. Com o divino. Olha que coisa linda trabalhar na educação a relação com o sagrado. É uma coisa incrível. Você descobrir que não é necessariamente uma religião. Mas essa é a minha relação transcendente. Com aquilo que eu desconheço, com aquilo que está acima de mim. Está acima de mim. Com aquilo que eu não tenho controle, sobre o qual não tenho controle. Exatamente. Que a gente chama de sagrado. Eu tenho uma que nos dá a dimensão da humildade, da nossa medianidade, né? Eu acho que eu tive muita sorte, Ricardo, de ter nascido em comunidade. Eu já nasci numa comunidade. Eu nasci com uma família de 20 irmãos. Né? Olha aqui, ela me trouxe os irmãos. A bordadeira, agora o diálogo é com a bordadeira. Fala, Ruth. Não, meu pai casou 2 vezes, né? Eram 7 filhos, e a minha mãe teve 13. Aí... E aí estão meus 13 irmãos. Que eu aqui estão os 13? Estão, todos os 13, e a mamãe aqui iluminando no meio. Quem é você? Eu sou a quarta.
Aqui é a Maria Tereza, Haroldo, Neumann, Ruth. Isso aqui é o Loura. Ah, essa lourinha aqui é você. Ah, Isso daí é porque nessa vida comunitária que nós temos, a mamãe ela é uma ritualística, né? E nós aprendemos os rituais com ela. Ritual de se sentar e bordar. Então, às vezes, tem irmãs assim, muito dedicadas às artes e outras muito dedicadas ao intelecto, à elaboração de livros, ser professor. Eu tenho 14 irmãos professores. 14 dos 20. Então, mas aí a gente se senta para bordar. Isso aqui, nós bordamos quando minha irmã Maria Tereza fez 70 anos, cada uma fez um pedaço de um pano e eu fiz esse. e isso agora, juntando com a nossa conversa, isso é o quê? Isso é uma atividade física que também produz Mas é uma atividade de vínculo. de vínculo. Para manter o vínculo com a família. Para manter o vínculo com esse núcleo agregador. E produz saber. E produz saber. E produz. E é o corpo, né? E é o Parece corpo. uma atividade meramente E é também a braçal. estética, a E a beleza. estética, a beleza, produz um Beleza. objeto, beleza. É. Foi para isso que você trouxe, quer dizer, para lembrar Foi. o primeiro vínculo. Embora a mamãe A diga o família, seguinte, os todo mundo irmãos. aqui borda muito bem, mas a Ruth, ela não vamos exigir muito dela não, que ela gosta mesmo é de viajar e fazer discurso. As mães são lindas, mas elas definem às vezes nos axiomas. Aí eu fiz O que isso a aqui gente para eu é, provar que com a também... simplicidade. Olha, a Ruth não sabe fazer nada. Ela só sabe viajar e fazer discurso. Mas aí eu fiz isso aqui para provar que eu sei também. Na prisão eu fiz várias obras de arte. E engraçado é que isso é um discurso também, né, Ruth? Hein? Exato, é. Isso aqui é um discurso visual, né? Visual. Isso aqui é um discurso, isso aqui é uma narrativa, isso aqui tem sentido. O Exatamente. discurso não está só É na fala. simbólico Não também. é? É simbólico. Você aqui no círculo, que é o movimento primordial, né, do ser humano, Exatamente. diante do fogo, veja, isso aqui é, E que a isso aqui gente- é uma cena e que- milenar, ela das é calendas, ancestral. Ela é ancestral, ancestral. né? E é o que a gente faz na biodança. Nós trabalhamos muito círculo na biodança. Círculo. Porque os povos antigos viviam em círculo. Os povos antigos viviam em círculo. Faziam roda para contar os sonhos de manhã, quando acordava. Faziam rodas para ensinar os jovens. E é tão lindo porque o ciclo, todo mundo fica igual, é uma Igual, ciranda. não né? tem começo nem fim. Não tem começo, nem fim. Não tem. Não tem hierarquia. Não tem hierarquia. E aqui começa, Exato. né? É Aqui tudo- puxa. é tudo Não, todos ligação. nós somos- é tudo ligação, é tudo vínculo. É tudo elo, Exatamente. né? É. Tem tudo a ver com a educação, com o sentido biocêntrico. É, exatamente. A vida no centro, a vida, né? O fogo É. no centro e a gente ao redor dele, né? É. Com o sagrado. O sagrado e o prosaico, o cotidiano também não tem a ver? Também tem. Porque estamos aqui no sagrado da fogueira, mas ao mesmo tempo é tão O cotidiano. popular e o o erudito. popular e o erudito. É. Tudo isso conectado, né? Conectado, exatamente. Ruth, quais são os outros objetos que você me trouxe que eu tinha anunciado? O livro Mariana, um facho de luz. Pela capa já estou imaginando tudo. É o livro da filha, de uma das filhas, a primeira filha da Ruth Cavalcante, que tem síndrome de Down, não é? Tem. A Mariana. E você tem o Centro de Desenvolvimento Humano, a Fundação Centro de Desenvolvimento Humano, que trabalha exatamente com crianças portadoras de síndrome de Down? Exato. Já trabalhou muito mais fortemente. Hoje nós trabalhamos com o desenvolvimento humano em geral. Em geral. Mas a origem do Centro de Desenvolvimento Humano foi a Mariana. Quando eu voltei do exílio, E da Alemanha. as escolas não aceitavam a Mariana. Então eu disse, não aceita, então eu abro uma escola. Então eu abri uma escola, liguei para minhas colegas, que tinham sido minhas colegas da UFC, e disse, olha, eu tenho uma filha que eu sou a favor da inclusão, eu quero que ela estude numa escola regular, e nenhuma escola aceita, eu quero abrir uma escola e queria que você fosse. Quando eu abri a escola, tinha 150 alunos. Crianças que não eram portadoras. E também E portadoras. também portadoras. Mas era, Que era esse o objetivo. Foi uma, Era não segregar. depois da NILDES, do Instituto Alencar, foi uma das experiências de inclusão, foi a escolinha Raio do Sol. Foi aonde a gente Raio do desenvolveu a educação biocêntrica. Mas só que ela precisava de atendimento especializado também. Precisava de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, de fisioterapia. Então abrimos também o Centro de Desenvolvimento Humano com essa intenção. Só que o nome já dizia que a gente não ia parar aí.
desenvolvimento humano. Humano, é. Então ele ia se ampliar, tanto que hoje ele é mais um espaço formador, onde nós juntos com a Universidade Biocêntrica, que também é responsável pela essa formação nessa área do princípio biocêntrico, a gente desenvolve praticamente todos os cursos que nós temos. E ela escreveu um livro, Mariana? A Cássia Regina, que é uma educadora biocêntrica também, diz, Ruth, nós precisamos organizar a vida da Mariana. Cássia Regina Xavier de Andrade organizou os textos que a Mariana... Que tem da Mariana e que tem de várias outras pessoas, dos terapeutas dela, dos amigos, do mundo político. Sobre ela, sobre a experiência dela, da Mariana. Ela hoje tem que idade, a Mariana? Tem 35. A princípio... 35 anos. Ricardo, a princípio eu disse, é uma exposição muito grande, fazer um livro sobre minha filha, mas quando eu comecei a ver o resultado, por exemplo, hoje, quando eu sou chamada para atender alguma família que teve uma criança com síndrome de Down, eu primeiro mando o livro. Lê esse livro aqui que depois a gente conversa. Então o livro hoje tem esse aspecto formador. Até onde pode uma pessoa que é amada, mesmo com as limitações que tem, se desenvolver e se incluir na família, na sociedade. Ela é eleitora, ela vota, ela trabalha no Centro Cultural do Banco do Nordeste, trabalha na Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura. Então, dentro do quadro, ela dá a sua contribuição. Então eu quero dizer uma coisa. Sim. Que agora caiu minha ficha. Eu já trabalhei com a Mariana. Aonde? Lá no Centro Cultural Banco do Nordeste. Deve ter trabalhado, porque ela é funcionária de lá há 5 anos. Eu vou fazer espetáculos, vou fazer aulas, espetáculos, palestras. E tem sempre uma moça que vai fazer coisas para... Me atende, uma espécie de produção interna. Ela faz a produção interna. E eu não sabia que ela era, nem ela fala, que é a filha da Ruth, da minha Ruth. Porque, veja, a Ruth eu homenageei, é uma honra ter a Ruth aqui. Eu fiz uma peça chamada 68.com.br sobre a experiência dessa geração que eclodiu aí no ápice dos anos 60, em 1968. E uma das homenageadas é a Ruth. A Ruth é minha personagem, você é minha personagem. Não, e o interessante é que eu fui para aquela peça porque eu gosto de teatro e o tema também me atraiu. Só que eu não sabia que eu ia ser também. Não avisei, não avisei. Mas foi uma emoção muito grande, uma gratidão muito grande a você. Olha aqui, e agora o diálogo é com a Mariana, porque tem um texto lindo dela aqui, sobre síndrome de Down. Vejam o que ela diz. Uma pessoa, com a letra dela, hein? Aqui é um facsímile. Uma pessoa com síndrome de Down é tratada como especial. É uma pessoa normal, mas é especial. Os planos dos meus pais era ter uma filha e ela veio com síndrome de Down, mas foi muito bem recebida. Eu vejo os outros casais, como os outros casos, casos como o meu, na APAI, onde eu estudo. Eu sou diretora de eventos da ProDown. Eu queria mais aproximação dos parentes distantes, é isso? Dos parentes distantes. Texto da dialogadora de hoje, Mariana. Um abraço a ela, um beijo a ela. Obrigado por me receber tão bem lá no centro, Banco do Nordeste, Centro Cultural. Agora, o desenvolvimento dela, Ricardo, se deve ao fato dela ser profundamente aceita. Não só pelos pais, pelos irmãos, não é? A Sara e o Davi, que são os irmãos por parte de mãe. O João também tem 2 filhas, a Marina e a Maíra, que também tem uma relação de irmãos. E ela tem a prerrogativa de ser a primogênita, mais velha. Então eles a consideram assim. É a filha de um casal famosíssimo que honra a história do Ceará, Ruth Cavalcante e o João de Paula, os dois militantes aí. Tá aqui o João de Paula, com ela, com a Mariana. Eita, nos últimos 4 minutos que nos restam do meu encontro com a Ruth Cavalcante, é a hora do objeto surpresa. Temos que mostrar o objeto surpresa, tá aqui o meu, para você. Cadê o seu? Aqui, tá aqui. Você trouxe e me entregou a produção. Ruth Cavalcante. É surpresa para você também, né? É surpresa. Ui. É surpresa. Já que você está abrindo o meu, olha aí. Olha o que eu trouxe para você. Ai, que coisa linda, um prato de água. Meu Jesus. Uma colher. Como camponês, é porque não deu tempo para a gente falar do MEB, do Movimento de Educação de Base. Mas está aqui, isso aqui tem a ver com isso. Isso aqui tem a ver com isso. Como o camponês come, como o camponês se alimenta.
Então, na mesma hora que eu vi o prato, me lembrei dos meus alunos do movimento de educação de base. Como era. Ela lembrou da comida. E eu trouxe para pautar a falta de comida. Falta de comida. A fome. A fome de saber, não só de comida física, mas a fome, a falta de oportunidade. Mas é um absurdo num mundo como hoje, século XXI, a gente tem milhões e milhões de pessoas. Não, o prato está assim, vazio. O prato vazio. Eu trouxe a Sheila, ela vai falar sobre isso, sobre sem terra, sobre os camponeses, sobre a fome, hein? É porque não deu tempo a gente falar do movimento de educação de base. Mas isso toca. Foi a maior experiência que nós tivemos de educação no Norte e Nordeste e que eu vi isso, esses pratinhos na mesa das pessoas. Deixa eu ver o que é que a Ruth Cavalcante me trouxe. Me trouxe, meu Deus. São Francisco no palito de fora. Ai, São Francisco em miniatura. Vem aqui, corta aqui. Olha. Num palito de fósforo. A arte dos nossos artesãos. A reprodução de São Francisco. Menina, uma beleza em miniatura. Hein? São Francisco. Ó, mestre, prazer com que eu procuro. E também nós temos também o nosso Francisco de Assis, o nosso Francisco de Canindé. Né? De Canindé, que é o mesmo, né? Que é o mesmo, é o né? mesmo. Meu São Francisco de Canindé é um poderoso, eu tenho muita fé. Isso é um canto, isso é um bendito, assim, lá de São Francisco de Canindé. Fiz uma promessa, vou lhe pagar na sua matriz, no meu Ceará. Sou cearense, moro pertinho da sua cidade, lá eu vou sozinho. Um cearense, sou um sofredor, Francisco das Chagas. Aí junto o meu com o seu. Ai, junto o meu com... Olha aí, São Francisco, que nos ensine. Como esse é um educador básico, não? Exatamente. São Francisco? Sem dúvida. E pós-contemporâneo, porque nós não conseguimos ainda alcançá-lo, tudo que ele queria, não? E quem está se aproximando disso são aqueles que defendem a educação biocêntrica, a educação tendo não a pessoa, o antropocêntrico, mas assim a vida no centro. Um beijo, obrigado. Ruth Cavalcante, pela sua honrosa presença. Obrigado. Muito obrigada pela sua sensibilidade. Honrosa presença. Eu queria obrigado a você e agradecer a sua existência. Nós precisamos de gente assim, que tem esse compromisso fiel a si mesmo, que atravessa a sua vida em tom de um ideal de construção para o outro, do outro, de todos nós. Na próxima semana a gente volta com mais uma ode, com mais uma apologia ao diálogo.